Eu sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Seja muito bem-vindo. E a minha convidada de hoje, ela é aventureira nata. Ela veio de Itajubá, é mineirinha e professora primária. Receba hoje Maria Aparecida Renó Braga. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Cidinha! Muito legal você aqui. Porque a gente tem muita coisa para contar, não é? Sim, temos muita coisa para contar, para relembrar. Para relembrar também. Por quê? Porque aqui a gente conta histórias reais. Sim, histórias de vida maravilhosas. E aí, o que me chama a atenção na tua vida? Antes de começar a contar aí a fundo por que me chamou a atenção a Cidinha para trazer aqui, você veio lá de Minas. Sim. E lá você estudou, certo? Certo. Numa escola só de meninas. Só de meninas. E aí teu esposo... É uma cidade pequena, Itajubá? Era, né? Uhum. Se desenvolveu bem. Mas é uma cidade de interior. Uhum. Então todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Eu vou fazer uma piada bem ruim. Mas é aquela cidade de primeira. Meu cunhado faz essa. Cidade de primeira. Põe a primeira e já saiu da cidade, não é? Naquela época, sim, né? Agora já desenvolveu bastante. Cresceu bastante. Uhum. E aí você estudou lá. E você é filha de... São 9 irmãos, né? Sim, 9 irmãos. Sendo 2... morreram assim que nasceu. E meu pai era casado 2 vezes. A minha mãe era a segunda esposa. Ele ficou viúvo muito cedo. Uhum. E com 4 filhos. 4 filhos. E aí teve mais 3 com a minha mãe, fora os 2 que morreram, né? Uhum. Então, a tua mãe acolheu os 4 filhos. Acolheu os 4 filhos. Imagine você já casar... Gente, imagine você já casar com 4 filhos, né? Tem que gostar de criança. A minha mãe gostava muito de criança. Ela criou 2 irmãs também, porque a mãe dela morreu muito cedo. Uau. E ela tinha 14 anos quando a mãe faleceu. E tinha uma criança de 5, outra de 2. Tá e ela que... 2 não, devia ter uns 3. Uhum. Então, essas meninas que eram irmãs de minha mãe, só teve ela como mãe, né? E ela gostava de cuidar de criança. Eu acho que eu puxei por ela. É, né? Sim. Puxou por ela porque você queria ter vários filhos, né? Eu queria ter vários filhos. Eu queria ter 4, consegui ter 3, né? Porque eu tinha que fazer tratamento para engravidar. Mas, graças a Deus, consegui ter 3 filhos. Como assim, Cidinha? Desde o primeiro você precisou... Desde o primeiro. Conta um pouquinho. Você casou, aí você já queria ter filho? Não, no começo, durante 1 ano, mais ou menos, eu tomei anticoncepcional para não ter. Mas aí, a partir do 2º ano, comecei a tentar e não engravidava. Então, eu tive que fazer tratamento para engravidar, desde o primeiro. Aí, assim, aconteceu com o 2º e com o 3º. Por isso, o espaço que tem a diferença, né? Mas esse primeiro demorou quanto tempo para ele nasceu, eu já tinha 4 anos de casada. Então, vamos dizer, foram 3 anos... 3 anos ali. Tentando. Eu digo porque já convivi com isso, né? É doído. É doído. Porque você acha que não vai ter, né? Que não vai resolver o problema, mas graças a Deus sempre foi uma festa quando descobri a gravidez, né? Tem isso, né? Você sabe que quando eu voltei do Brasil, tava todas as minhas amigas já tinham filhos, e eu dizia assim, meu Deus do céu, será que eu vou ter filho? E eu já tinha meus 30 e poucos, né? 36 quando eu voltei ao Brasil. E morria de medo mesmo. Porque eu nasci para ser mãe também. Eu nasci para ser mãe. E aí, então, aí teve o primeiro filho. Aí, Cidinha, eu quero trazer uma coisa, porque daí eu vou entrar no que me chamou muito a atenção. Me chama muito a atenção de você.
como você gosta de aventuras. Sim. Você é aventureiro. Mas daí a gente começa lá atrás o porquê disso, né? Sim, Quando sim. você era pequenininha. Quando eu era criança já. Eu adorava bicicleta, eu adorava brincar na rua e subir em árvore. Eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Assim, com energia. Te dizia moleca. Meu pai sempre falava, você devia ter nascido homem. Eu também. E aí, a questão da bicicleta, que eu achei muito divertido isso. Você tinha o irmão... Eu tinha um irmão que, quando me viu andando de bicicleta, ele ficou doido. Ele falou assim... Não, o mais novo, né? Aí ele... Onde você aprendeu? Quem aprendeu? Aí eu levei para a turminha minha, para ele aprender também. Sempre tinha uma pessoa mais velha que ajudava, né? Que legal. Mas eu tinha um irmão que trabalhava numa farmácia e ele vinha. Esse é o irmão mais velho. E ele vinha tomar café em casa, deixava a bicicleta na frente de casa. Eu já ficava esperando para poder sair de bicicleta. E saía, feito... Era uma bicicleta daquelas de cano alto. E eu era pequenininha. Eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. E eu andava por baixo do quadro. Porque a perna não dava para pedalar por cima, né? Mas eu imagino. Você pequenininha... Ali, nossa, eu tô tentando imaginar. Andava toda torta, assim, por baixo do quadro. Claro, porque ia assim, né? Tá o quadro aqui. Isso, eu ficava toda torta. E numa dessa eu caí, porque eu fui subir numa praça lá e, em vez de subir reto, o pneu derrapou, eu caí. Porque você ia rápido. Isso, Eu bati a cabeça e tive uma amnésia parcial. Ai. E meu pai ficou doido, né? Falou, me proibiu de andar de bicicleta. Mas não adiantava, eu pegava as bicicletas das amigas. Aí ele acabou me dando uma bicicleta, né? Para resolver o problema, para ver se eu me acalmava. Porque eu tinha bicicleta para andar a hora que eu queria, né? Aí a coisa ficou mais normal. Daí não tinha tanto desafio assim de ter que... pegar dos outros, já ficou normal, e daí já acalmou. Sim, mais ou menos, né? Porque eu não gostava nem de andar na rua normal. Tinha um morro e eu não subia o morro andando, né? Eu ia empurrando a bicicleta. Aí chegava bem lá em cima e só segurava no guidão. E as pernas abertas e vinha. Deixava descer. Aquilo, sozinha, a bicicleta descia. Sem capacete, sem nada, né? Porque não existia isso. Isso depois que eu caí, né? E que tive amnésia. E que o pai nem sabia. Não adiantava, né? Porque ele saía para trabalhar e a minha mãe, a gente sempre dava um jeito de fugir, né? E você não tinha medo, né? Não tinha medo. De nada? Não. Ou seja, colocavam algum desafio para você? Sim. Até hoje, né? Até hoje. O meu filho mais velho é assim. O meu filho mais velho, quando ele tinha 12 anos, o meu marido começou a fazer mergulho autônomo. Aí ele levava o meu filho para o mar e soltava ele no mar. E o meu marido ia fazer os mergulhos com os amigos e esse de 12 anos ficava lá brincando. Meu Deus! E teu coração? Eu só falava pro meu marido assim, você vai com ele, mas volte com ele, porque se você não trouxer ele de volta, você é um homem morto. Exatamente. Por aí, né? Nossa, que coragem, meu Deus. Tô pensando aqui, eu não gosto muito de mar, né? Eu tenho muito respeito ao mar. Agora, ultimamente, o meu marido sempre falava assim, nossa, que loucura, né? Que loucura. Não tinha noção do Não Achava tinha. que não tinha perigo, porque o barco estava ali, qualquer coisa, ele voltava pro barco. Mas pega uma corrente. E se pegasse uma corrente, né? Uma correnteza, né? Eu tenho um primo que eu quase vi morrer por conta do buraco. Sim. Foi, né, no mar. Foi horroroso. Então, acho que daí eu respeito bastante. Sim. Meu pai tem medo também do mar.
Meu pai, desde sempre, sabe? Vai só no rasinho. A gente, nossa, esses dias a gente lembrando, tava dando risada disso. Eu, no começo que eu vim para cá, para Curitiba, né? A gente pegava o carro e ia para a praia no final de semana, as praias aqui do Paraná. E eu, naquela época, eu não tinha filho ainda. E eu só queria praia que tivesse onda. Não gostava de ir para Pontal do Sul, porque não tinha onda. E hoje eu conto para meus filhos, eles dão risada. Porque eu falo assim, a minha prancha, sabe o que era? Era uma bola embaixo do pescoço. Eu adorava ir para o mar para pegar onda com a bola embaixo do pescoço. Eu até ia perguntar, você surfou também? Não, era bola. Isso que eu falo para os meus filhos, eles dão risada. Era a prancha sua, minha mãe. Entendi. Que legal. Mas, Cidinha, aí, onde que começou esse espírito aventureiro, vamos dizer, de esportes, né? Porque você já fez vários esportes. Aí, a bicicleta. Depois, conversando com você, eu achava que você fazia esporte desde pequena. Mas não, daí você me contou que não foi assim, né? Não foi assim. Foi mais depois que eu casei mesmo. Porque o meu marido gostava muito, e então ele incentivava, e eu acompanhei, né? O incentivo é primordial, né? Isso é graças ao meu marido, né? Ele te incentiva, esse estímulo para que... Claro que não quer dizer assim, porque meus pais não me incentivaram a fazer esporte, eu não vou fazer. Mas ajuda, né? Alguém do lado te incentivando. Na época que eu era criança, não tinha essa coisa de fazer esporte. Era a escola, e ali na escola você fazia as atividades físicas. Mas não tinha escola de natação. Pois é. Aí, com 20 e poucos anos, você foi... Eu perguntei isso também. Falei assim, como que é? Fazia esporte antes? Não. Comecei quando meu filho já tinha uns 6 anos. 6 anos. Ou seja, você tinha 26 anos, teu filho aos 6 anos, aí você foi fazer o quê? Então, aí eu fui fazer natação, porque eu gostava de nadar, né? Eu queria aprender a nadar. Eu fui nadar no golfinho. Mas antes da natação, você fazia o quê? Que não tinha academia. Eu sim, nem sabia disso. Não tinha academia. Assim que o meu filho nasceu, né? O mais velho... O médico me mandou fazer exercício para fortalecer os músculos. Sim. Aí ele me indicou, tinha as professoras que davam aula, né, na época eles falavam local. Pois é, localizada é a mesma coisa. Ginástica localizada, É verdade. Atual, na época eles chamavam de local. Ginástica local. Que era para fazer abdominais, polichinelo, alongamento, essas coisas. Tinha uma turminha bem boa. Aí, depois que eu comecei, eu nunca mais parei, né? Pois é, aí foi o gatilho, né? Foi. O que é interessante é que eu não sabia que não existiam academias, nem lembrava disso, que não... É porque você é bem mais nova, né? Mas é bem interessante... essa informação, né? Sim. A gente pensar como que era. Porque hoje a criança nasce e essa geração é muito focada em esporte, né? Sim. Em exercício físico, muito. Eu acho fantástico isso. Sim, é fundamental, né? O meu ontem, a gente foi dormir tarde na sexta e ontem ele foi para academia de manhã. Eu achei fantástico. Eu falei assim, foi no clube andando, né? Com um amigo, eu falei assim, é isso aí. Falei, isso que eu quero deixar, né? Esse legado. Isso aí foi um legado que o meu marido deixou. Até hoje, meus filhos, todos eles fazem escalada, surfam, né? Tá, vamos lá. Foi para academia, aí levou o filho lá para natação. Sim. Aí você ficou sentada olhando o filho nadar. Só que aí não me conformei. Só que não, né? Também tem que nadar. Então eu ia nadar. Sempre deixava eles, mas eu também ia fazer aula de natação. Fiz durante muitos anos. Olha a dica para as pessoas, né? Porque eu digo por mim também. A gente vai, leva o filho e fica olhando. Você não, você aproveitava o tempo. Sim. Isso que você, na época, como você disse,
eu não trabalhava. Sim. Você poderia ir em outro horário, mas não. Você aproveitava o tempo. Eu aproveitava junto, em vez de ficar esperando nadar. A nadar. E olha o exemplo, né? Sim. Fazia natação com o meu filho, antes de ter o terceiro, eu fazia com a menina e o filho mais velho. E aí fazia os aquecimentos tudo junto, né? Os professores falavam, nossa, você parece irmã deles. Que delícia. A minha última gravidez, eu nadei até 8 meses de gravidez. A natação, ela nadei, é própria, né? Eu nadava fiz... no medley. E aí, você competiu alguma vez? Não participei de competição. E as crianças competiam? Crianças, teus filhos? O mais velho, mas foi por pouco tempo. Uhum. Por ele mesmo? Por ele mesmo. Ele que quis, falou, vou competir. Ele competia ali no Aquacenter. Nossa, sim. O meu marido também passou... teve uma época que ele competia também ali no medley. Tinha os grupos mais velhos, né? É isso que eu ia perguntar. Se os teus filhos tiveram essa veia de querer competir nos esportes. Sim, mas foi por pouco tempo. Tudo bem, mas tiveram. Tiveram. O mais velho, o mais novo, ele foi competir, fazer uma competição de escalada na Venezuela, quando ele tinha, acho que uns 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. E você foi junto daí? Não fui. Não, dessa vez não. Ele foi com a academia de escalada e eu lembro que a gente teve até que pegar uma autorização, ter um responsável por ele. Mas ele foi, ele fez essa aventura. Cidinha, aí você fez natação e depois você teve outros esportes. Qual que foi o próximo? Depois da natação foi o mergulho, né? Mergulho. O mergulho. Conta do mergulho. O mergulho foi muito desafiante para mim, porque eu tinha muito medo de pular no mar, alto mar, né? Que o mergulho você tem que sair para poder fazer, não é na praia, né? E eu tinha muito receio. Aí o meu marido começou a fazer e levou o mais velho para fazer. E eu empurrei minha filha para fazer também. E quando o meu filho mais novo ia fazer, eu pensei assim, eu tenho que fazer, eu tenho que criar coragem, porque é a minha última chance. Aí eu coloquei o meu filho para fazer o curso e fui fazer com ele. Que bacana. Daí fiz o curso, comecei a mergulhar com meu marido. E várias vezes a gente foi para Abrolhos, ficava 4 dias no barco, mergulhava de manhã, de tarde e de noite. Fazia 5 mergulhos por dia. 5 mergulhos? 5 mergulhos. Quanto tempo é esse mergulho? Normalmente dava 1 hora cada um. Uau! 4 horas mergulhando. Por que você mergulhava? O que você queria encontrar lá? Conta. É muito bonita a vida marinha. Meu Deus, o que você vê no fundo do mar, você não acredita. Conta. Vi bailarina espanhola. O que é isso? Ela dança, sabe? Agora não posso. Conte. Ela dança e é toda colorida. Tipo uma alga? O quê? Não, polvo? é uma vida, né? É Mas que formato que tem? Ele parece um polvo, né? Que ela sai a cabecinha para cima e solta um monte depois eu vou pesquisar. de abas coloridas, sabe? É bem legal. Essa me impressionou bastante. Eu gostava muito de ver cavalo marinho, arraia, tartaruga. Eu lembro que eu e meu marido, quando a gente achava uma tartaruga, a gente saía, acompanhava a tartaruga. Onde ela ia, a gente ia atrás. É muito emocionante um mergulho. Eu gosto muito. Se eu te contar que eu nunca mergulhei? Nunca. Talvez alguma viagem assim, mas não registrou, porque talvez foi algo superficial, assim. Provavelmente eu tenho que criar mais coragem. Eu digo, imagine que estoura lá o
o cilindro, Não, sei mas lá não tem eu. perigo, a gente faz com bastante segurança. Mas tem que se preparar, não tem? Tem que fazer curso, né? Tem. Mas mesmo que se você for com alguém, tem que fazer curso? Tem. Não, você pode fazer o batismo, que aí você mergulha com o instrutor. Aham. Né? Ele faz tudo para você. Aham. Mas quando você faz o mergulho, o curso, você aprende a mexer no equipamento, né? E a descer, o que você tem que fazer para descer. Você tem que colocar os pesos na cintura, porque senão você não desce. Então, tem toda uma técnica para você seguir. Pois é. Né? Tem que ter coragem. Tem. Que você tem de sobra. Sim. E aí foi a família inteira, então. A família inteira mergulha. Pelo jeito, a família inteira ia fazer tudo junto, né? Era muito Tudo lindo. junto, tudo. Graças Que a Deus, a gente lindo. sempre foi assim, fazia tudo junto. E depois o mergulho. Não, calma, mas o mergulho daí. Teus filhos hoje fazem isso como profissão, né? Sim, eles agora, atualmente, eles não estão mais exercendo a profissão, mas os dois eram instrutores de mergulho e davam curso. E aonde? Aqui mesmo? na Aquanauta. A Aquanauta é uma escola de mergulho muito famosa aqui em Curitiba. Pena que agora ela fechou, não está mais. Ah, Fechou agora, esse mês passado. não diga. Entendi. E- É que é muito específico, né? E aí vocês fizeram, ok, natação, mergulho e depois? Agora a última aventura é escalada. Não que eu faço escalada, mas eu participo quando eles vão, eles me dão toda a segurança e eu faço a escalada com as netas, que estão bem iniciantes. Então, escalamos vias fáceis, né? Cidinha, mas a gente não contou a tua idade. Quantos anos você tem? 75 anos. 75 anos. Fazendo escalada. Escalada, trilha. Trilha. Você correu. Corri, participei de corrida. Porque quando eu te conheci em acho que 2021 que a gente se conheceu. 2022, por aí. 22, por aí. E aí eu fiz tua entrevista. Eu falei, não, eu corro. Eu falei, peraí, como assim? Eu corro, eu faço não sei o quê. Eu falei, que legal. Eu achei fantástico. Sim, sim. Porque faz parte de você. Sim, faz parte de mim. Né? Eu vou porque eu preciso. Mas você isso. já é por prazer. Prazer, Eu acho o máximo fazer esporte por prazer. Não esporte, porque eu gosto do meu beach tênis. Mas fazer exercício por prazer. Agora, por exemplo, eu estou preenchendo bastante o meu tempo assim. Um dia eu faço o hipopressivo, né, que são exercícios respiratórios e de contrações abdominais. Hipopressivo. Pressivo. Não conheço. E estou fazendo a zumba. Embora eu não tenha ritmo, mas eu estou fazendo zumba. E a musculação e o pilates. Hipopressivo. Eu vou olhar isso também. É para quê? Porque a gente... É para fortalecer a região abdominal. E o pulmão também. E aprender a respirar, né? Aham. Respirar corretamente, né? Hipopressivo, zumba, pilates e academia. E a musculação. 4 dias. Todo dia eu vou para academia. Depois né? escalada. Depois... Que fantástico, que fantástico. E aí você tem os grupos, né? Tem os grupos. Porque você falou, conforme... Claro, o esporte, como ele une as pessoas, não é verdade? Une. Eu vejo lá pelo nosso grupo de beach. Eu conheci amigas, fiz amizades muito boas, né? Muito lindas com o esporte. Sim, sim. Imagine você, tem um monte de amigo, porque você faz várias coisas. Faz. E esquecemos de falar do vôlei, Eu né? ia falar. Que eu participei de um grupo de vôlei
que eu e uma amiga, nós montamos devido aos maridos que levavam os meninos para jogar futebol. Aí falamos, vamos arrumar uma atividade para as mulheres também. Aí já montamos um grupo de vôlei, embora a gente fosse tudo pequenininho, porque minhas amigas, tem bastante amiga japonesa, então é tudo pequenininho. Mas a gente... E era uma brincadeira, né? A gente procurava seguir as regras, mas pode imaginar, a gente dava mais risada do que jogar. Mas imagine, quando você me falou vôlei, eu falei, mas é a Titiquinha. Não, a gente punha a rede um pouquinho mais baixa. Ai, que legal. Para poder cortar. Buscando soluções, né? Isso, porque era tudo, né? Tinha uns meninos que já eram adolescentes e eram maiores, né? Então, aí era uma briga, eles não deixavam descer muito a rede. Tá. Eu fiquei pensando, será que eles jogavam junto? Jogavam junto. Sim, os filhos, né? Ah, entendi. Porque aí esse grupo de vôlei era os maridos e os filhos e filhas. E as mulheres, as esposas. Pera lá. O de futebol era os pais e os meninos. Isso. E depois o de vôlei era a família. Era a família inteira. Aí a gente ia revezando. Quando dava muita gente, ficava no banco esperando para poder fazer o revezamento. Nossa, que sonho. Você sabe que eu acho tão bonito isso. Eu estava conversando agora que a minha sobrinha voltou de viagem, né? Essa questão de família, de fazer coisas junto com a família. A gente é muito família lá em casa, sabe? De estar junto, de fazer coisa junto. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas tudo bem. A gente vai quando não gosta, né? Para estar junto. Sim. Essa união. Sim. E daí vocês não queriam ficar olhando eles jogarem. Falou, não, vamos fazer alguma outra coisa. Muito, muito. E aí muito, fizemos. E você viu como que são as coisas, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui. De repente, você traz algum gatilho para elas, dizer, nossa, eu não fazia isso, tá guardadinho aqui para a gente se reunir para fazer alguma coisa junto. Vá lá, se reúne, simplesmente se reúna. Sim. Começa. Começa. Esse grupo de vôlei a gente jogava na sede da Telepar, aqui em Curitiba, até às 9h30, mais ou menos. Começava às 6h30 e jogava até às 9h30. Da noite. Aí depois a gente ia jogar baralho. Depois do vôlei, a gente fazia um lanche e jogava baralho. Isso era sexta-feira. Todas as sextas-feiras jogavam vôlei até 9h. Das 6 às 9h30? Das 6h30 às 9h30. 3 horas. Isso. E depois aí fazia um lanche baralho. E jogava baralho. Que legal. Ficava até meia-noite e pouco jogando baralho. Todo mundo. Eu vou perguntar se é boa lá no jogo. Na jogatina. Agora eu tenho um grupo que a gente reúne uma vez por semana, sempre na quinta-feira, cada dia na casa de uma. E a gente faz o tricô ou o crochê para doação, né? Faz casaquinhos, sapatinhos, toquinhas para doar. E também depois pedimos uma pizza e enquanto esperamos, jogamos também. Um jogo que está muito em alta agora para minha turminha, é o Rummikub. A gente joga lá na escola, né? É muito divertido. Adora. E baralho, né? Baralho sempre a gente joga. O Rummikub, né? Lá na escola a gente vai jogando com regras diferentes. Sim. E eu lembro até hoje, quando eu tenho mania quando eu dou aula, né? Eu coloco umas regras diferentes, ou faço, então você inventa a regra. Aí uma pessoa uma vez falou assim pra mim, não é assim que joga. Eu falei, tá, mas aqui a gente vai jogar assim. Não. Lá em casa a gente joga, né? Não pode passar a vez. Né? Comprou, passa a vez, perdão. Eu falei assim, não, mas vamos jogar diferente. Então, essa coisa assim, né? De seguir a regra tal como é. Isso... Então, no esporte também traz essa flexibilidade, não é? Isso me faz lembrar muito o jogo de truco, porque eu já antes de casar, eu falo que a minha fase de namoro,
era jogar truco com meu pai e meu namorado. Era meu pai, minha mãe e meu namorado. Chegava em casa, a gente ia jogar truco. Aí, quando eu vim aqui para o Paraná, as regras são diferentes, né? Cada lugar é de um jeito. Então, me faz lembrar isso. Cidinha, você se adapta muito aos grupos, né? Sim, graças a Deus. Eu Deus. vejo você é sempre calma, assim? Mais ou menos. Meu marido não me achava calma, não. Não, calma, né? Não, calma lá. Vamos organizar isso, né? Calma, que eu digo tranquila. Sim. Mas também não tranquila em relação a querer fazer coisas, né? Porque tem isso também, né? Cidinha casou, teve o teu filho, e aí ele tinha quantos anos vocês foram morar fora? Ele tinha 11 meses. 11 meses. 11 meses. Também foi uma fase marcante, que o meu pai sempre falava, sempre a minha referência era o meu pai, ele me falava, mas você só pode ser doida, porque o meu marido foi primeiro para os Estados Unidos, ele foi a trabalho, e eu fui depois sozinha, só com uma amiga e os filhos, né? Ela tinha um menino e eu tinha também esse, que estava com 11 meses. Um bebê. Aí fomos. Ficamos um ano e pouco lá. Mas por que o pai disse você é doida? Porque eu não sabia nem falar a língua. E ia sozinha. Entendi. E ele, se virou? Para ele achava que era muito longe, que eu não, né? Mas na época era, né? Pra gente era. Sim, imagina. nessa primeira vez que eu fui, eu falei com a minha família uma vez por telefone. Era só carta. Só exato. carta. Eu vivi as cartas. Era bonito, né? A espera também. Era diferente. Sim. Era diferente. E aí você foi, ficaram um ano lá, voltaram. Voltamos. Nisso você já não dava mais aula, né? Não dava. Assim que eu casei, eu dei aula quando eu morei lá em Foz do Chopin. Que eu fui funcionária da Copel para dar aula na escola da usina. Olha. Então, aí eu dei, no começo que eu casei, eu dei aula na usina da Copel. E depois que eu vim para Curitiba, aí eu estava focada em engravidar e ter filho, cuidar de filho. Cidinha, deixa eu fazer um parêntese, porque eu quero mostrar assim, a tua força, a tua determinação. Quando falaram para você, você passou no concurso, né? Sim. E aí você dava aula, mas não estava nomeada. Eu era apenas concursada. Aí você precisou dar a vaga para outra pessoa. Nomeada e fiquei sem local para trabalhar. E daí você ficou de braço cruzado? Não, aí eu fui atrás. Eu levava, na época tinha muita professora, mas eu não me conformava de ter formado professora e não dar aula. Eu queria dar aula, Você gostava de dar aula, era né? o meu sonho. Olha que coisa linda. Era ser sonho. Professora mesmo. E aí o que eu fui levar o currículo nos grupos da cidade, nos grupos escolares, né? E aí uma diretora falou para mim assim, você está gastando sola de sapato, porque não tem vaga em escola nenhuma. Aí eu fiquei muito irritada, porque eu sabia que tinha vaga, que eles davam vaga para quem eles queriam, né? Aí foi que uma delegada de ensino me orientou para eu fazer um requerimento e requerer uma vaga para mim, da onde tinha professoras que não tinham o concurso. E foi assim que eu consegui. Mas tem aí outro parênteses. Você escolha o lugar. Você falou assim, o quê? Aí eu falei assim, agora eu vou escolher o melhor grupo da cidade para dar aula. Não é qualquer um. É o melhor. Melhor. Agora vocês me provocaram, agora vai ser o melhor, né? E fui. E conseguiu? Consegui. Olha Consegui. Só que todo ano a diretora, porque como era uma sobrinha dela que eu peguei a vaga, ela me mandava embora. Todo ano, quando ela fazia o realinhamento das classes, ela falava, não sobrou classe para você. E eu ia embora. Aí eu entrava novamente com o requerimento e ela era obrigada a me dar o lugar.
Até que ela se aposentou e entrou uma outra diretora e ela tinha me mandado embora, porque ficava essa briga. Ela me mandava e eu voltava. Ela mandava e eu voltava. Aí a diretora me mandou buscar em casa e falou para mim, a nova diretora, falou assim, ó, a minha classe anterior tinha sido classe modelo, né? Tinha sido convidada para ser classe modelo. E aí essa nova diretora falou assim, ó, a vaga é sua, você só sai daqui quando você quiser. Uau! Aí eu saí para casar. Que legal! Ó, isso aí eu não sabia. Tá vendo? Que lindo. E quem que você seguiu esse modelo? O pai, tua mãe? A minha mãe. Tua mãe. Como eu não mencionei aqui, a minha mãe era uma pessoa muito dedicada e inteligente. Ela era inteligente em todos os sentidos, até para lidar com meu pai. Ah, sim, isso é primordial. Aí ela ensinou a gente a ler, escrever, fazer as 4 operações, tudo antes de entrar na escola. Ela tinha o dom de ensinar, a minha mãe. E da parte do meu pai também, as irmãs, tias, tudo é professora. Eu ouço muito aqui que naquela época as mulheres eram professoras, né? Naquela época era o auge, né? Ser professora para mulher era o máximo. É o máximo, né, ser professor? Eu gostei muito, eu acho que valeu a pena. E valeu a pena depois para minha vida no dia a dia, para acompanhar os filhos, né? Agora estou acompanhando as netas, né? Com o ensino, a orientação, né? Não para. Não para. Cidinha, você casou, vou voltar. Eu vou indo e voltando, a gente vai indo e voltando. Porque eu vou falando assim, nossa, não. Mas essa determinação as pessoas precisam conhecer, precisam se inspirar. Porque muitas vezes a gente fica adormecida, né? Sim. A gente olha, casei, agora eu vou... Meu marido tem uma boa condição, me dá uma boa condição, não preciso mais trabalhar, porque o cuidar dos filhos não é uma tarefa simples, não é. Sim. Só que aí você não parou. Você falou, eu tenho uma vida tranquila, certo? Sim. Eu tenho uma vida tranquila, eu tenho, né, meu marido, a gente é companheiro, a gente é... Como que você falou? Os dois são aventureiros, né? Aventureira. Mas você falou assim, nós vivemos uma vida... enfim, uma vida muito boa, né? Foi uma vida de muitas boa, aventuras. Muitas aventuras, porque ele também gostava de aventura. Mas aí você não parou. O que você foi fazer? Não, teve uma fase de crise existencial. Conta, detalha isso, Cidinha, porque muitas mulheres passam por isso. Passa. De verdade, conta no detalhinho isso, porque tem mulheres jovens que, de repente, precisaram, em algum momento, dar uma pausa na sua vida, na sua profissão, para acompanhar o marido, para cuidar dos filhos. Como ela volta? Como que ela volta? Como que ela se empodera? Não empoderar, eu acho que ficou muito banal esse termo. Mas como que ela cria coragem? Como que ela se organiza para voltar a fazer o que ela gosta? Né? Sim. Porque os filhos crescem. Os filhos crescem, aí vão precisando menos de você. Exato. Aí vem a crise existencial. Para que eu sirvo agora, né? Isso, conta lá. Conta lá que eu sei que vai ajudar muita gente. Aí um belo dia, eu falei assim, mas eu preciso provar para mim que eu consigo sobreviver sem precisar do marido, né? Eu preciso provar para mim, não é para os outros. Não, para mim. Que não tá legal eu ficar só dependendo dele, né? Daí eu falei, o que eu poderia fazer? Eu gostava muito de cozinhar, como gosto até hoje, né? Aí eu resolvi fazer congelados para vender. E comecei vendendo para as amigas. E me realizei, porque aí eu falei assim, agora eu sei que eu posso sobreviver sozinha. E fiz durante uns 7 anos, eu fiz congelado.
o pessoal gostava muito. Quando eu parei porque nós voltamos para os Estados Unidos, isso 18 anos depois que nasceu o primeiro filho, a gente voltou para a mesma cidade, a mesma firma. Ele foi acompanhar o equipamento que a firma estava fazendo de controle de sistema da Copel. E aí nós voltamos para lá, e eu fui com os filhos, porque aí era uma oportunidade boa para os filhos, né? E eu parei de fazer o congelado. Quando eu voltei, eu também não voltei a fazer, porque eu estava com a minha mãe. Aí eu falei assim, não, vou curtir a minha mãe, porque já na minha cabeça ela vai ficar pouco tempo aqui com a gente, porque ela já era mais velha, né? Aí eu parei de fazer o congelado, mas consegui provar para mim que dá para você fazer alguma coisa, né? Você não precisa ficar só dependendo da outra pessoa. Que fantástico. Lá em casa tem vários membros da minha família que adoram cozinhar. Vários. Minha irmã é uma assim que nem você. A gente fala que ela é parecida muito com as minhas avós, as duas. Mas uma delas gostava muito de cozinhar. Tem o meu irmão, que é chefe, tem o meu filho, que adora cozinhar. A outra sobrinha que gosta de doce, de fazer doce, né, que é filha da minha irmã. Eu acho o máximo. Porque, como disse uma outra pessoa, o cozinhar com amor, assim, Com né? amor, O cozinhar com amor, ele a pessoa sente esse amor. Sim, Eu confesso, porque como eles gostam de cozinhar, a gente sente esse amor na comida. Sim, eu me realizei bastante fazendo meus congelados e o elogio que cada um dava, né? Aquilo era uma satisfação, né? Agora mesmo, essa semana, o meu filho falou, olha a coincidência, o meu filho mais velho, né? Que ele mora em Florianópolis, ele falou, mãe, eu comprei uma lasanha congelada lá, mas fiquei decepcionado, porque eu lembrei da sua. Que delícia, né? A memória emocional aí da comida. Comida agrega, comida une. Sim. Porque você pode ver, a gente, vamos nos reunir. O quê? Em volta da mesa sempre. Comida, Sempre. Na cozinha a gente fica a maior parte do tempo, né? Pelo menos na minha casa é assim. E eu fiz uma cozinha, eu reformei minha casa e fiz uma cozinha grande. Botei uma mesa que dá para pelo menos 10 pessoas. E é o lugar que a gente fica, que reúne. Cozinha gourmet, hoje em dia, né? Cozinha aberta. Então, a cozinha é o cantinho preferido. Chega visita, vamos para a cozinha. já é um cafezinho, um pão de queijo, um pastelzinho mineiro. Pão de queijo não pode faltar, né? Pão de queijo não pode faltar. Não pode. E o pastelzinho mineiro também. Pastelzinho mineiro. O pastel feito com farinha de milho. Será que eu já comi? Devo ter comido. Não sei não, porque aqui não tem, aqui em Curitiba. Agora está aparecendo essas lojas que vendem produtos de Minas. Tem. Mas o pessoal não conhece, só compra Pois quem agora conhece, que você falou, né? eu fiquei assim, falei, será que eu comi isso? Vou ter que comer, Cidinha? Vai ali na Arthur Bernardes, no pedacinho de Minas. Tá. E ali tem. Tá, vou procurar. Esse pastelzinho é muito bom. Vou procurar. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Estão fazendo propaganda. Estão fazendo propaganda. Estão fazendo propaganda. Tá tudo certo. Aqui a gente fala o que a gente quer, né? O que a gente fala aqui é de coração. Eu falo que a inspiração vem. Não a inspiração, é uma conversa gostosa que a gente faz. Sim, sim. E aí vem coisas que depois, não é? Você fala assim, nossa, mas eu nem lembrava disso. E trazer essas memórias é tão gostoso, né? Eu digo que eu que mais ganho aqui. E quem está ouvindo, com certeza. Porque a gente traz... E eu fico lisonjeada de ter sido convidada para poder mostrar um pouco da minha vida, né? Que às vezes pode não significar nada para uma pessoa, mas para você significa muito, né? Mas eu tenho certeza que vai significar para muita gente. O fato de você... ou seja, por que eu digo? Né? De
da determinação. São escolhas. São escolhas. Eu escolhi me casar, eu escolhi cuidar dos meus filhos. Mas também eu escolhi que eu vou fazer esporte. Eu escolhi que agora eu preciso mostrar algo para mim. Eu preciso agora quero estar com as minhas netas e fazer escalada. Sim. Agora também, o que você vai fazer? Vocês vão viajar. Agora eu vou com umas amigas para Noruega. 75 anos, vai com umas amigas para a Noruega. Fazer o quê? E uma das amigas vai participar da Corrida do Sol da Meia-Noite. Conta, o que é essa Corrida do Sol da Meia-Noite? É que tem uma época lá que o sol fica até meia-noite. É dia, não anoitece. Então, eles chamam da Corrida do Sol da Meia-Noite. E são quantos quilômetros que ela vai correr? Ela, acho que é 20 quilômetros ela vai fazer. Como que é o nome dela? É Tânia. Tânia, parabéns, Tânia. É uma amiga muito divertida. Ela participa muito. Essa participa das competições de corrida, tudo. Mas ela tá com 60 e pouco. Tá com uns 68. 68. 68. Por aí. E aí você poderia ter ido também. Eu poderia ter ido correr pelo menos 5 quilômetros, mas não me animei, não. Não se animou. Mas dá tempo ainda? Não. Eu teria que ter feito inscrição para corrida e não fiz. É que vai uma outra amiga junto que não corre. Então, entendi. A gente vai uma fazer companhia para outra e acompanhar a que corre. Mas vou treinar com essa que corre todos os dias. A gente já combinou. Leva a roupa de academia que nós vamos levantar cedo para poder treinar. Como assim? Na esteira, né? Tem que Você vai viajar para a Noruega e eu tá preocupada em fazer o exercício. Sim. Vou aproveitar a companhia dela e dos outros que vão correr, né? E vamos acordar cedo para treinar antes de sair para passear. Ai, me emociona. Porque eu digo assim, eu quero viver... Eu e uma outra aluna, a Zuleika, a gente quer chegar aos 100. E a gente está se preparando para isso. Tem que chegar com qualidade de vida. É sempre o que eu falo, né? Se for para ficar vivo, tem que ter qualidade de vida. E você tem que fazer a sua parte, né? Tem que fazer a sua parte. Não tem saída. Não. Mas com prazer fica tudo mais fácil. Sim. Que dica que você daria, assim, para as pessoas gostarem de fazer esporte? Existe alguma? Existe. Conta. É assim, você no começo, você não gosta, mas depois você fica viciada. Como se vicia? Fazendo. Passando essa primeira fase que é ruim. Eu tenho que ir para academia, tenho que fazer isso. Vai sem vontade. Aí vai chegar uma hora que você vai sentir falta. O dia que você não vai, parece que o seu dia está incompleto. Tá? E você vai então, de manhã tem que cedo. persistir. Eu vou de manhã. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas tudo na parte da manhã. Eu também 7 e gosto. pouco eu tô saindo de casa. Todo dia. Eu gosto de fazer exercício físico de manhã também. À noite já não à dá. Tarde, não. À tarde eu gosto de descansar, relaxar um pouquinho. E depois, mais no final da tarde, eu saio para caminhar na rua. Peraí, Cidinha. Você faz exercício de manhã e depois você vai ainda fazer o exercício à tarde. Eu ando 40 minutos. Uau. A tua parte esquelética deve estar incrível. Porque o joelho, tudo, articulações, não é? Agora, como eu aumentei minhas atividades, né, diversifiquei, eu não tenho feito esteira na academia, porque antes eu fazia. Aí eu estou fazendo à tarde na rua, a caminhada. É importante? Que é aeróbico, né? Você tem que fazer. Entendi. Você toma algum suplemento? Eu estava tomando só vitamina D e cálcio, né? O Oscal D. Agora não estou tomando nada, porque como está num nível alto, a minha vitamina D, o médico mandou suspendeu, né, a medicação. Então você não toma suplemento? Não tomo. Toma whey? Não. Não toma whey? Mas você faz alguma alimentação diferente? Não, eu procuro fazer a minha alimentação assim, frutas, né?
E eu sempre bato a minha vitamina com o kefir, que é bom para a parte intestinal. Aí, para não dizer que eu não tomo suplemento, nessa vitamina eu coloco fibras. Né? Pozinho. Pozinho, é. Que fibra que é? Ajuda a gente. Dá dica. Então, tem o Nature Fiber. Sim. Que é muito bom. E eu coloco também psyllium. Eu vou variando um dia com psyllium, outro dia com esse Nature Fiber. E o kefir você compra aquele pronto? A linhaça. Não, eu faço o kefir. Eu tenho os bichinhos, eu cultivo. A bactéria, né? Vamos conversar. Bactéria boa. Vamos conversar. Quero aprender. Daí eu faço uma fase assim, bem natural, bem cuidando da saúde, muito. E muito líquido, né? Porque não adianta você fazer isso e não tomar o líquido, né? Eu tomo whey. Porque me convenceram que eu preciso tomar whey depois dos 50. Eu não tenho tomado, não. Pois é. Mas tenho feito meus exames, não está faltando nada. Segundo o médico, está tudo bem. Que maravilha. Que maravilha. É viver o que a gente, né? Que Deus tem pra gente viver, mas bem. Sim. E a gente precisa fazer a nossa parte, né? Sim, claro. Não tem, eu acho que milagre. Não tem. Talvez tenha. Eu conheço alguns. Conheço alguns milagres. Até esses dias eu fui no geriatra. E ele olhou assim para mim. Falei assim, sim, doutor, eu estou aqui porque eu trabalho com estimulação cognitiva há mais de 15 anos e eu quero cuidar não só do meu cérebro, mas do meu corpo. E dele, tá, tudo bem. Eu falei, o que eu tenho que fazer, né? Ele começou. Eu falei, o senhor me ajuda? Aí eu cuidar, fazer essa prevenção. E aí ele comprou a ideia mesmo, sabe? Sim. Foi muito legal, assim. Porque, claro, as pessoas não valorizam esse pré, né? Sim. A gente precisa cuidar antes. Tem que cuidar. Não é que não adiante. Sempre tem tempo. O tempo é hoje, é o agora. Mas, quanto antes a gente tiver essa consciência desse cuidado, sim, é primordial, sim, né? E exercício, muito exercício. Né? Esse nosso episódio foi isso, né? A gente se conscientizar, deu dicas, né? De como fazer. E ter a vida ativa. Assim, eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, o que faz a gente feliz é você estar sempre fazendo alguma coisa. Uma coisa nova, procurando aprender alguma coisa. E muita comunicação com as pessoas, ter bastante contato com outras pessoas. Eu sou uma pessoa, sempre falei para meu marido, eu sou uma pessoa que eu não sei ficar sozinha, eu tenho que ter contato com outras pessoas. Aí você faz estimulação também, né? Faço. Estímulo cerebral, isso é fantástico. Sim. Corpo e mente, né? Corpo e mente. Fantástico. Se não tem nada para fazer, por exemplo, não tem ninguém para encontrar, vai pro cinema, né? Sozinha. Não precisa de ninguém, tá tudo certo. Você tem que ser autossuficiente também, né? Porque aí, às vezes, esse negócio de ter contato com as pessoas, às vezes eu, em vez de ficar em casa, hoje eu vou almoçar no shopping. Só de você sentar lá na praça da alimentação, ver pessoas, sempre tem uma pessoa que fala com você, né? E você já volta para casa com outra cabeça. Mais feliz, né? Observa, para. Sim. Meditação também. Isso, Você faz meditação? Não, meditação não tem feito. Mas é uma coisa que dá pra pensar, aí, ó, né? Aí, ó. Já te trouxe mais uma coisa, né? Já não bom, tem muita, né? Eu sempre conto que eu faço 5 minutinhos por dia. Acordo, coloco no YouTube 5 minutos, meditação guiada, e faz toda a diferença. Depois que eu comecei a fazer aquilo, parece que me coloca no centro, sabe? Sim, sim. Para mim faz bem. Sim. Faz muito bem. E como eu já busquei esse gatilho de que faz bem, tá tudo certo, né? Faz bem. Tá aí uma coisa que eu preciso experimentar. Depois eu te passo. Cidinha, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Passou voando, não passou? Passou voando. Tá vendo? Você estava preocupada? Tava. Olha quanta coisa que a gente não contou ainda. Ainda ficou sem falar, né?
Aí nós temos uma tradição no nosso episódio, que é sempre no final eu peço um conselho. Um conselho que você possa dar para as pessoas. Conselho do teu coração. Olha, ultimamente eu falo assim, aproveita cada minuto da tua vida. Viva hoje como se não houvesse o amanhã. Né? É um ditado popular, mas que é muito válido. Viva, faça o seu dia valer a pena. Para mais tarde você não arrepender de não ter feito nada. É melhor você arrepender por fazer alguma coisa do que ficar pensando, será que teria dado certo ou não? Então, tente, vá, faça, viva. Que lindo! Faça o seu dia valer a pena. Sim. Adorei. Com consciência. Com consciência. Viver o presente. É. Adorei. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada, Muito Cidinha. obrigada. Eu digo para você, espero que eu tenha passado alguma coisa boa para as pessoas. Essa força. E ela é pequenininha, gente. Vocês não têm noção. Ela é tão bonitinha. Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui conosco. Desejamos que você tenha absorvido. Revise lá as dicas e compartilhe. Mande para as pessoas que você ama. E lembre-se de se inscrever no YouTube, no nosso canal do YouTube. Estamos no Spotify e no Instagram. Conexões Eternas Podcast. Muito obrigada. Até o próximo episódio.